pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, dessa vez com um convidado especial e não é o Simão, que tá bem sumido. Eu dei uma sumida, mas foi questão de logística. Então eu vou deixar você se apresentar. Eu sou o Simão? Não, apresentar o programa. Eu ia apresentar, poxa, você complica. Então, Mas vamos lá. qual é o programa? O nome do Tangerino programa Talks. o tema é como inovar sua área de departamento pessoal. E uma coisa que a gente está brilhando aqui no Tangerino, que a gente é referência, está inclusive disputando qual prêmio. Top of Mind RH. E como é que você bota no Top of Mind do RH? QR Code? QR Code está aqui na tela, vocês Tá aqui. votam no pessoal. E para isso, a gente trouxe quem? Duas referências na área. Um já veio e o outro é novato da casa. Isso. O Estrela a gente contratou. Estrela pesada. Joga mais que o Kaká e o Alex. Não, isso não vamos iniciar essa polêmica, né? Então a gente está aqui com o professor Sandro, que é coordenador lá da PUC, da área de pessoal, na área de RH, gestão de pessoas, etc. E também o nosso head de produto, o Felipe. Começa o Felipe, dá um oi, se apresenta, estou aqui no Tangerino agora, sou um especialista, aqui, sou o Pedro aqui. E depois o professor Sandro já pode. O Ronaldo Fenômeno do Cruzeiro, né? Vamos fazer um... Nem começou, vão ter que parar o programa, né? Bebeto e Romário, gostei. Mal começou, vão ter que parar o programa. Eu sou participante, então você é o Romário, então eu tô aqui só pra... Aqui atrás, obrigado pelos caras. Não se aparece e Maldinho. Boa. Mas, pessoal, prazer, meu nome é Felipe, sou head de produto aqui do Tangerino. Tudo relacionado a produto, negócio, inovação, faz parte do meu dia a dia. Para quem não me conhece, eu fui fundador da VUP, que é uma HR Tech da área de recrutamento e seleção. Eu estou no Tangerino desde novembro do ano passado. Estou muito empolgado com várias coisas que a gente tem feito aqui dentro. Tenho conversado com bastante profissionais de RH, bastante profissionais de DP. Tenho feito bastante benchmark, né, de soluções do mercado para tentar trazer o suprassumo da inovação aqui para dentro do Tangerino. Espero poder colaborar um pouquinho no nosso bate-papo. Tem praticamente 8 anos que eu vivo e respiro soluções tecnológicas na área de RH e acredito que vou aprender muito aqui com o professor Sandro e o nosso professor aqui, João Paulo. Eu só quero fazer uma denúncia aqui. Eu gosto de acompanhar o preparativo de todos os programas. O convidado, ele tá super preparado. Ele tem uma lista, ele anotou e tal. Aqui vocês estão discutindo se foi pênalti ou não. Só queria trazer esses bastidores que eu acho legal. O Felipe se preparou, mas isso é uma crítica pra você, que nós já estamos juntos há 2 anos. Eu acho que em todos os programas. Tudo bem. Feedback, vai no QR Code, vota e depois da votação você comenta aqui pra gente se o Simão preparou ou não. E a gente tem aquela brincadeira, 50 curtidas, o Simão vai contar a história dele no Parque Municipal, 50 hoje. Professor Santos, sua vez de trazer a importância dessa administração de processos, dessa melhoria, dessa inovação. Beleza, João, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar de novo aqui na Tangerino. E conversando sobre esse tema que não para e a cada dia tem mais desafio, né, João? A gente estava aqui nas preliminares aqui, exatamente falando sobre isso, né? Como é que a evolução tecnológica, a evolução da legislação, a mudança do comportamento das pessoas, está tudo evoluindo simultaneamente e isso tem impacto para as empresas de todas as ordens e lá como consequência final para cada profissional. Isso afeta todos os profissionais, todas as profissões, então médico, engenheiro, todo mundo sofrendo consequência disso. E hoje vamos tratar especificamente do profissional do departamento pessoal, né? Exatamente. E a gente teve um fator aí chamado pelo professor Nicolas Nassim Taleb, que é o cisne negro, que aconteceu em 2020, que é a pandemia. Então, a pandemia ela acelerou praticamente todas as áreas e o DP também foi extremamente afetado. Então, o mercado tem mudado, o profissional da área de RH e departamento pessoal tem mudado e a gente vai falar muito sobre aqui essas mudanças. Eu muito mais na área de produto, de tecnologia, trazer cases para vocês. Tá acontecendo. Isso aí. Então, começando, pessoal, a área de administração de pessoal, querendo ou não, ela é uma área um pouco mais burocrática, mas ela tem a sua importância por estar mexendo com dinheiro, principalmente se tiver funcionário. Exatamente. Então, não é só o dinheiro da empresa, é aquele que chega no seu bolso. Então, todo mundo tem que valorizar esse profissional. Só que a gente já está na 4ª revolução industrial, acho que a gente vai chegar na 5ª em breve, porque cada hora está evoluindo. Se você pegar essa preocupação que a gente tem com a falta de atualização do processo, já é a 4ª revolução. Então, é uma consequência do mercado de trabalho trazer inovação. Um exemplo claro,
Eu, quando eu entrei na área de pessoal, entrei na área de recursos humanos, gestão de pessoas, eu conferia pontos na mão. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje eu não preciso nem falar, né, gente, que tem uma empresa que está disputando o Top of Minds, que ele já vem pronto, que é o Tangerino. Então isso foi uma evolução. E a gente agora vai conversar também que essa inovação não precisa ser só de produto. A gente trouxe um cara de produto e também está trazendo um especialista de processo. Os processos também vão se inovando e vão trazendo novas possibilidades. Obviamente, a gente não vai ficar aqui falando de coisas técnicas. O DSR se calcula, tal. A gente vai falar do mercado. Tanto a tendência que a gente está vendo mais na área acadêmica, quanto também que a gente está acompanhando aqui no produto e em outras partidas, né? Aí eu queria começar com o professor Sandro. Sandro, o que você acha importante para esse profissional conseguir eu não falo se adequar, mas tipo assim, tá dentro do jogo e conseguir jogar? Ou seja, com a inovação, com outros pontos. O Felipe trouxe aqui a ideia do cisne negro, né? Eu costumo dizer que a pandemia digital, ela foi, a pandemia do Covid, ela foi uma canelada digital, em particular na área de departamento pessoal. Pela história toda, né, pela origem, o departamento pessoal ele sempre foi muito cuidadoso, né, com as questões do processo e tal. Quer dizer, provavelmente, se tem uma área da empresa que ainda tem gominha, carimbo, ainda vai ser no departamento pessoal, né? E o que acontece? Por falta de opção, pela necessidade de colocar as pessoas trabalhando em casa, essa área teve que evoluir muito rapidamente. Isso deve ter feito até barulho, né? Imagina uma empresa que sempre controlou, sempre cuidou de tudo, né? Vocês que mexem com produto e tecnologia, o quanto as empresas ficaram vulneráveis nesse período por conta da necessidade de colocar o computador na casa das pessoas, né? Sim. Uma outra coisa que está muito em voga na área de vocês agora é essa questão do cyber risk, né? Isso. Quer dizer, quantas empresas nos últimos 2 meses foram invadidas por hackers, tiveram operação parada. E, quer dizer, isso é uma consequência de uma evolução que pegou em cheio o departamento pessoal. Eles tiveram que evoluir. Aí, por exemplo, quanta legislação nova, quantas portarias os governos emitiram. Foi uma época de muito protagonismo também, não somente por questões processuais, mas também porque tudo mudava. Então hoje funciona de uma forma a contratação, amanhã outra. Tem esse reflexo ali, então era eu posso falar que o momento da pandemia foi um momento de muito protagonismo. Muitos prazos datados, né? A gente entrava assim, se é uma portaria tal, daqui 6 meses a gente não sabe. Suspensão de trabalho, então também, assim, eu sempre gostava de trazer esse exemplo aqui, que a gente está assim, nós temos um problema de dinheiro, temos um problema de caixa. E aí, dentro da pandemia, a gente não tem dinheiro para pagar, então eu posso suspender um contrato. Saiu essa pandemia do Bolsonaro. Aí a pessoa pensa, então vamos suspender. Cara, mas se você suspender, essa pessoa depois vai ter um tempo que você não pode mandar ela embora. Então ela vai ter aquela estabilidade. E se o cara for ruim? Então você vai suspender o problema, vai pagar esse tempo para trás e ainda vai ficar com estabilidade com o cara. Então exigia também uma gestão daquilo que você fazer. Eu acho que em vez de eu suspender todo mundo, eu vou mandar os ruins embora. Então existia isso também. E uma gestão extremamente altamente estratégica, né? Porque você pensa, se eu vou suspender um colaborador e daí 6 meses eu tenho que dar para ele mais 10 meses de estabilidade, talvez eu tô fazendo um planejamento para 1 ano e meio, 18 meses. Então, realmente, tomadas de decisões muito extremas que talvez não precisavam ser tomadas até então e a pandemia trouxe essa necessidade, né? Sim. E para isso a gente traz a inovação. A gente está aqui com um cara de produto que ele busca sempre finalizar e acabar com a dor do usuário, acabar com a dor. E o futuro também da área, né? E você está percebendo quais são as principais dores assim, que você sente que o mercado está precisando? Legal. Eu, como uma pessoa que trabalha com produto há muito tempo, uma das coisas que eu tenho percebido é que cada dia mais as empresas começam a diferenciar o que o cliente, o que o consumidor quer com o que ele precisa. E as empresas que focam no que o cliente precisa são as empresas que têm tido mais sucesso. Porque muitas vezes o que o cliente quer, ele quer ali naquele momento, né, para atacar aquela dor esporádica, mas não resolve o problema dele. Então a gente tem várias soluções hoje, por exemplo, de reconhecimento facial para entrada de funcionários, bater ponto aqui no Tangerino, a gente tem uma solução dessa. Admissão e demissão de forma digital, que antigamente, quem lembra aí, parece até estranho, mas eu não me recordo uma entrevista que eu fiz para contratar alguém para o meu time que foi presencial. Eu não me recordo isso. E hoje as admissões e demissões são praticamente 100% online. A gente contratou um colaborador aqui no Tangerino, que é do meu time,
ele mora no Rio de Janeiro, não conheço ele pessoalmente, e toda a admissão dele foi online. Então, muitas dessas coisas mudaram, e muito vem daquela premissa do que aquelas pessoas estão precisando para solucionar o problema. Então, acho que inovação na área, não só de departamento pessoal, de RH, mas qualquer setor, é exatamente solucionar um problema complexo de uma forma simples. Então, todos os dias a gente tem visto empresas inovando, todos os dias a gente tem visto novas soluções surgindo, e vão surgir novas soluções a partir de novos problemas que foram criados. Então, o home office trouxe novos problemas. Então, as pessoas têm trabalhado mais, têm ficado mais estressadas, têm mais síndromes de burnout, e por aí vai. Então, parece que a cada solução que você cria surge um problema novo. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso e lembrar também que o Brasil ele vive num sistema muito burocrático para quem atua nessa área de RH e DP. E não tem como, às vezes, comparar com um player externo, que não tem tanta burocracia lá fora para contratação, demissão, retenção e por aí vai. Tem a questão também das leis trabalhistas. Sim. Né? Elas são muito... Você pode ou não pode? Não tem aquela questão da flexibilização. Agora tem um pouquinho mais, mas... é um ponto que pega bastante. E aí, professor Sandro, a gente estava falando da área de gestão de pessoas, a gente tem o business partner, a gente tem a questão do recurso humano, tem a questão também do departamento pessoal, que, querendo ou não, tá todo mundo no mesmo time, mas tem papéis diferentes. Nem todo mundo pode ser o Kaká, né, que é acima da média. O Zidane, né? O que acontece? Como que você vê essa migração de carreira? A gente vê que existem pessoas que nasceram para fazer a administração de pessoal, o departamento pessoal, e tem pessoas também que estão migrando para novas profissões, que é o caso do business partner. Não chega a ser uma nova profissão, mas é uma que está pegando mais corpo agora. Assim, como que você vê a importância dessa entrada desse profissional do business partner e nesse desenvolvimento também de conhecimentos, questões básicas que ele tem que ter para ele entrar ali? Eu acho que a mudança ela tá vindo muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Pegando o gancho do que o Felipe comentou aqui, né? Quanta coisa aconteceu nesse período. E, inclusive, coisas que deram mais importância ainda para o trabalho que a Tangerino faz. Por exemplo, essa coisa de fazer as admissões em todo o registro online, com certeza teve um grande impulso a pandemia. Aquela questão que vocês têm de fazer um registro de conta da pessoa em qualquer lugar que ela tiver, que tenha sinal do celular, também ajudou muito. Só um parênteses, eu estava olhando o relatório do Tangerino esses dias sobre geolocalização. E a gente viu esses dias uma pessoa que bateu ponto nas Maldivas. Olha, se tiver celular... Cara, olha que incrível. Aí a gente começou a ficar curioso para ver. Tinha muito lugar no mundo espalhado de pessoas batendo ponto. Não só porque o Tangerino hoje é uma solução global, mas também porque as pessoas estão se globalizando. Então não necessariamente eu preciso trabalhar, eu moro em BH, preciso trabalhar em BH. Eu posso ser um nômade digital e tá batendo ponto lá na China num momento desse. Eu estava sendo responsável por Brasil, Chile e Peru no meu emprego anterior, respondendo para a Austrália com o meu apoio na África do Sul. Aí que maravilha. É isso. Então, se não tivesse uma contratação digital, um ponto digital em qualquer lugar, seria inviável. Então, quer dizer, aí quando você falou da dor, João, fiquei pensando que a dor está fazendo pós-graduação, né? Isso. Porque as dores evoluíram muito, subiram de patamar ao longo desse período. E aí não só nas coisas que a Tangerino entrega, mas nas outras tecnologias que suportam o trabalho do emprego, né? Por exemplo, eu suponho, não tenho dado para isso, mas eu suponho que a pandemia, em paralelo àquilo que veio acontecendo da evolução do e-social, ela praticamente definiu, não vou falar extinção, mas um uso cada vez menor das planilhas de Excel. Sim. Se o departamento pessoal não tiver um bom sistema de gestão de pessoas, de contrato, de trabalho, ele não roda, ele não faz a declaração das coisas para o governo. Né? Exato. E aí, o que acontece? O que é um trabalho? Né? Um trabalho numa empresa é sempre uma pessoa, com as suas competências individuais, trabalhando com uma máquina. Na medida que a máquina mudou, a legislação que esse cara tem que obedecer mudou. E ele tem que mudar. E aí, o que está acontecendo com esse sujeito? Cada um vai administrar isso de um jeito, num ritmo. Eu sempre brinco o seguinte: qualquer que seja a profissão, no momento de mudança, você tem um cara verdinho, o amarelinho e o vermelhinho. O cara verdinho está de boa, está estudando, está preparado, está entendendo, tem um bom preparo físico, igual o Kaká, ele está preparado. Mudou de time, o cara continua fazendo gol. Tem o cara que é amarelinho, ele é bom, mas ele está um pouco perdido, está faltando orientação, falta melhorar o preparo físico, mas ele vai dar conta, ele precisa de suporte. E tem o cara que é o vermelhinho.
Cara, tem o vermelhinho, né? Em qualquer profissão, em qualquer momento, tem o cara que não vai dar conta, né? E isso está sendo discutido lá no Fórum de Davos, lá o Klaus Schwab discute lá o que está acontecendo com as pessoas que não vão conseguir acompanhar essa evolução. Porque para acompanhar essa evolução, você pensa, o que o cara tem que fazer? Cara, ele tem que estudar. É uma era de conhecimento, de tecnologia. Hoje, se o cara não souber a tecnologia, ele não pega um ônibus, não pega um Uber, não se locomove. Então o cara tem que estudar. E em paralelo ao estudo, tem uma outra coisa que eu acho mais difícil de evoluir, João. Eu acho que o profissional de departamento pessoal, ele tem uma característica muito própria, que é o que é força para ele, que é a capacidade de concentração, de leitura, de interpretação e aplicação dele, faz ele um cara muito focado no business, né? E é diferente de um cara do business partner, por exemplo, em que a principal habilidade é comunicação. É um cara que tem que sair, andar a empresa, conversar com pessoas, fazer a integração do papel de DP com a estratégia do negócio, com a inovação tecnológica, com o futuro. E, às vezes, não é essa a característica que se demanda de um bom profissional de DP. Então, não tem gente boa, nem tem gente ruim. Tem gente que está mais confortável neste papel aqui, que é um puta papel, desafiador papel. Principalmente nesse período de pandemia, o cara tem que ler muito e, né, eu falo que é igual tomar conta de tartaruga, né? 3 tartarugas, cara, uma foge. Porque deve ter de empresa que não conseguiu aplicar todas as portarias, vocês devem estar vivendo isso agora, né? Por quê? Porque o cara não dá conta, ninguém, isso como é que fala, humanamente impossível ler tudo, entender tudo certo, aplicar tudo certo. Aí vem a ajuda da tecnologia, né? Dado que o homem tem uma limitação de racionalidade, a máquina veio para ajudar. Na medida que você tem mais equipamentos, você tem cada vez mais sensores para ajudar a fazer as coisas funcionar. E aí você precisa de mais tecnologia para processar esses vários dados. E aí o cara tem que estudar por quê? Para ele conseguir dialogar com as contribuições que a máquina é capaz de entregar para ele. Eu acho que dentro desse contexto todo, a gente chega na conclusão de que cada vez o profissional de DP tem que ser mais generalista, né? Ele tem que expandir, talvez, para outros tipos de skills, ou talvez nem o profissional, mas sim o setor de DP. Mas a área vai mudar, Simão. Eu acho que várias das profissões hoje vão se modificar e vão criar novas profissões que a gente nem imagina. Não, eu concordo. Exemplo, tá? A gente vem aí falando de uma bizarrice total, metaverso, Web3. A Web3 ela é feita da economia descentralizada, das moedas descentralizadas e de um universo meio que paralelo que a gente ainda não conheceu ainda, que é o metaverso. Cara, vão surgir inúmeras profissões para a Web3 que a gente nem faz ideia. Então, até nós que estamos aqui, que é estudioso, que gosta, aquela coisa toda, a gente vai ter que se adaptar. Sim, mas até ao fim da pergunta é até outro. Quando a gente pensa assim, essa questão do Big Data e todas essas possibilidades, né, que existem hoje, quais seriam as principais características assim para um departamento de pessoal se tornar cada vez mais amplo e mais estratégico? Mas esse é o ponto. Acho que eu consegui responder a sua pergunta mesmo sem saber o fim da pergunta. É porque Big Data é um negócio meio que do passado agora, que é a Web 2.0. A Web 2.0 é o que a gente vive hoje. Rede social, muita informação, muitos dados, as pessoas se comunicando, globalização de uma forma comunicativa. E a Web 3.0 é a descentralização de tudo que a gente conhece, de dinheiro, de informação, de dado. Então, assim, eu acho que a gente não tem que se preparar para a Web 2.0, porque ela vai acabar. Ela vai, à medida do tempo, ela vai dar uma freada no desenvolvimento. A gente tem que se preparar para 3.0. E pensando nisso, é muito daquela parte do humano ser mais humano. Porque o trabalho operacional, manual, braçal, de ficar lá teclando um monte de coisas no Excel, vai, querendo ou não, acabar aos poucos. E aí a pessoa já tem que voltar a ser mais humana. Então hoje as empresas procuram e precisam de pessoas que tomem decisões, as pessoas que estudam para entender o cenário amplo, a pessoa que tem um lado humano para entender uma comunicação, uma negociação, o que está sentindo, o que não está. E é isso que a turma do DP vai precisar entender. Então as pessoas dentro das corporações, elas vão ter papéis mais estratégicos e menos operacionais. Essa é a Web3 que eu acredito. Então, eu acho que eu também estou de acordo. Você acredita muito nessa ideia, então, da gente ir mais para a ideia de soft skills. Isso vai ser mais importante com o passado do que as hard skills. Porque hard skills, eu acho que, por exemplo, na área de tecnologia, o Google está desenvolvendo uma inteligência artificial que está desenvolvendo sistemas.
A gente tem casos aqui, por exemplo, OutSystem, que é um software drag and drop que não precisa tanto de código, de pessoas especializadas para construir. O Google desenvolvendo essa tecnologia, até os desenvolvedores correm risco. Porque vai ter as coisas simples do dia a dia. Totalmente atual. Isso, é pequeno. Exatamente. Questão operacional. Exatamente. Mas, trazendo o professor para fazer discussão acalorada e polêmica. Isso aí que eu gosto. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Além de você fazer um complemento com uma pitada bem legal, eu queria fazer o seguinte, mas isso é uma realidade que a gente está falando de empresas atuais, empresas de tecnologias e grandes empresas. Mas no nosso mercado a gente ainda tem pequenas e médias empresas que não vão conseguir entrar nisso de primeira. Não vão. Nem as grandes. Eu acho que talvez nem chegaram nesse Web 2 que a gente estava falando. Exatamente. Não sabia o que é um Big Data, porque ainda não teve acesso a isso. Aí como é que você vê essa preparação também desse ambiente? A gente está tipo numa guerra, assim, não, esquece todo a Ucrânia. Nós estamos numa evolução nisso em grande escala. Mas na prática, que a gente gosta muito de trabalhar, pequenas e médias empresas em alguns momentos vão precisar ter a questão operacional. Mas elas podem já iniciar um caminho para essa migração. Você vê isso também como você complementou sobre a evolução do verdinho, do vermelhinho, do amarelinho? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que é importante registrar, né, e o Felipe é da área de tecnologia, né, vocês todos aqui mexem com isso, um ponto muito legal é o seguinte, máquina não toma decisão. Não toma. Né? O que ela faz é me libertar das coisas chatas operacionais, liberando mais tempo para eu resolver os problemas mais complexos. E achei muito legal quando o Felipe comenta que o uso da tecnologia ele permite mais humanização. Essa é uma discussão muito legal e seria mais legal ainda se tivesse um psicólogo sentado aqui. Sim. Porque o RH tem muito psicólogo. Sim. Né? E o que acontece? Eu acho que ainda tem igual tem na área médica, de enfermagem, tem uma discussão muito parecida. Tem algumas pessoas que veem um contraponto, que veem uma disputa entre a tecnologia e o humano. E eu sou muito alinhado com o que você está falando. Eu acho que quanto mais você tiver máquina fazendo as coisas básicas, operacionais, mais eu posso me dedicar à humanidade, mais eu posso me dedicar ao cuidado, dentro do hospital, o acolhimento, na área de departamento pessoal. Eu vou explicar com mais tranquilidade. O sistema de explicar vai ser melhor. Eu suponho que em algum momento, em vez do cara ligar para o cara do DP e pedir uma orientação, ele vai começar com um avatar mais inteligente do que a gente tem hoje. Hoje eu ainda acho a inteligência artificial meio limitado, assim. Mas um dia eu vou interagir com o avatar, talvez no metaverso, e o cara vai vir, senta aqui, amigão, né? O avatar lá do professor João. Aqui, ó, esse aqui é seu contra-cheque. Quando a gente clica aqui, a gente... Sabe por que é isso aqui? Você quer saber? Se você quiser, aperta e pronto. Aqui tem ali e tal. Então, acho que vai ficar cada vez mais usuário, mais friendly para quem está utilizando. E aí o que vai acontecer? O papel do profissional DP ele vai mudar muito, porque hoje muito que ele faz é obedecer. O cara do pessoal tem pouco espaço para criar coisa nova. Porque ele não tem tempo. Ele tem muito problema. Mas ele, por exemplo, ele não pode desobedecer à lei, ele tem que obedecer. Uma questão só a tecnologia vem parametrizada lá no ERP, não sou eu que mexo, eu tenho que obedecer. Sim. Então, o profissional de DP ele tem pouco espaço para criar, ele tem que obedecer. Então, por exemplo, lá no curso que a gente oferece na PUC, né, MBA em Administração do Pessoal no Contexto Digital, como é que a gente está pensando? Né? O professor João trabalha lá também. A gente oferece as disciplinas básicas, né, da área de legislação e contabilidade, mas a gente tem uma pessoa que discute futuro, tem um coaching que senta com esse cara, discute de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai, e a gente discute com esse profissional do DP várias possibilidades de carreira. Eu discuto com ele que ele pode ser perito, eu discuto com ele que ele pode ser consultor, que ele pode ser professor, que ele pode ser auditor. Então é legal porque eu aproveito o repertório que ele construiu ao longo da vida, respeito a história dele, ele continua trabalhando numa área de conforto, mas eu pego aquele conhecimento, em vez de entrar lá apertando o botãozinho, ele agora vai dar aula, vai dar uma consultoria, então ele vai para um nível mais sofisticado de solução, sem desrespeitar o que ele construiu ao longo da vida. E pensar em soluções que vão trazer mais benefícios para os funcionários, pensar em soluções que vão trazer mais benefícios para as empresas, eles vão ter mais tempo para pensar de uma forma mais estratégica. Menos dedo, mais cabeça. Exatamente. Eu não posso deixar de perguntar aqui, minha namorada mandou aqui, falando que está assistindo a nossa live, ela é analista de RH, da Plug Pagamentos.
E ela perguntou como é que faz a inscrição nesse curso aí, que ela tem interesse, que ela é da área de RH e ela tá precisando aprimorar o lado de DP dela. Tá. Aí a outra pergunta dela foi o seguinte, pede esse moço. Aí eu falei, pô, moço é sacanagem, né? Obrigado. Moço. Até um beijo. Cara, quinta-feira. Pede esse... Casa com essa moça é maravilhosa. Tá vendo, né? Pede esse moço aí uma bolsa. Bom, tem bolsa sim, né? Tem bolsa para todas as pessoas. A PUC hoje dá bolsa para quem principalmente vem da PUC. Mas a PUC tem uma ferramenta chamada Júlia, anota aí. Convênio pela Educação, né? Parcerias pela Educação. Então a empresa faz o convênio com a PUC, não paga nada, Tangerino pode usar isso também. Não tem nenhum custo para a empresa e as pessoas que trabalham na empresa têm desconto de 15% na pós-graduação e 20% na graduação. Que coisa boa. É só fazer a parceria com a PUC. E uma coisa... Aí, ó, tá a bolsa aí, de 15%, E viu? o curso está no ar semestre que vem, a Coisa partir boa. de setembro. Tem o de Business Partner também, que é fenomenal. Mas eu digo pra vocês, sabe assistindo a gente não fala pra câmera, mas agora eu vou falar. Tirando isso tudo, tem um site que chama Quero Bolsa. Interessante, hein? O nome já diz, Quero Bolsa. Você entra lá, eles trabalham como se fosse como se fosse o peixe urbano, com vouchers. Ah, pra Pra faculdades? faculdade, pra Tem um tudo. investidor que apoia isso? Eu acredito que eles devem trabalhar com o investimento das próprias faculdades, que tipo assim, você tem um curso lá de, por exemplo, tem um voucher de 10 a 20% de mestrado. Você pode fazer qualquer mestrado na FUMEC, na PUC e tal. Lógico que não é 40%, 50%, é um valor Mas já é que um faz valor. diferença. É, faz total Total. diferença. Isso correr. E por que Sim. que ele é interessante? Porque tem turma que fecha, tem turma que não fecha. Então ele pode ir encaixando nessa situação. Legal, hein? Então chama Quero Bolsa. Eu já fiz, eu já peguei Aqui. um voucher lá. Outro assunto extremamente importante. O que é esse QR Code que tá flutuando na tela aí? De Simão. Simão é nosso o Simão, Simão. é o funcionário mais tá. querido do Tangerino. Ele é verdade, isso é Tudo verdade. embora. Isso é Você verdade. já viu alguma empresa que num jogo de futebol acontece um acidente na qual o funcionário machuca o dono e ele Quebramos aqui, continua ó. entre nós? E ele continua trabalhando na empresa? Continua, ele é o mais querido ainda. Eu faria uma investigação séria sobre Pois é. o porquê dessa questão. Por que tem no QR Code? Top of Mind, RH. E quem que vai ganhar? Tangerino. E se ganhar, você também vai contar a história do Parque Municipal. Aí eu topo. Você topa? Top. Se ganhar, eu Nossa, só... Gostei. Então, Se ganhar, curti. Pessoal, Negócio. clica o QR Code que eu quero saber essa história essa história é também. fenomenal. Nossa, você levantou 2 pontos que eu achei super legal. Que o DP, ele sabe muito o que a empresa quer e o que a empresa precisa a partir do que os funcionários, os colaboradores levam a ele. Só que hoje ele não tem tempo de seguir em frente com Exato. essas demandas, porque ele está ocupado com uma série de outras coisas burocráticas, outras coisas operacionais, que teoricamente ele não deveria estar preocupado com isso. Porque o DP, até na conversa de bastidor que a gente está falando aqui, ele é um cargo muito estratégico para dentro das corporações. Porque ele ajuda a empresa a economizar recurso, ajuda a empresa os funcionários, né, a serem pagos conforme a lei, todo mundo tá em dia e tal. Então, assim, eu acho que você aí que trabalha com DP, trazer isso para o seu dia a dia vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a visualizar um ambiente mais próspero e ter maior longevidade. Porque você estudando mais sobre tecnologia, você entendendo mais sobre os processos, trazendo mais inovação em tecnologia para dentro da sua empresa, contratando serviços de terceiros, enfim, vai tirar de você uma carga operacional que você vai ter mais tempo para pensar e executar as coisas que você gostaria. Exatamente. Traz uma possibilidade também, que eu gosto muito de falar, que eu sou um cara esforçado, não sou acima da média, mas isso te traz as possibilidades de crescimento profissional. Sim. Então, o que eu faço hoje, eu não me via fazendo há 5 anos atrás. Hoje eu já estou, não vou contar, mas hoje eu já estou planejando o que eu quero fazer daqui a 5 anos, que pode ser totalmente diferente do que eu faço Sim. hoje. Mas você está ali dentro de uma área seguindo um raciocínio. Então, essas possibilidades, essa essência no conhecimento prático, te possibilita trazer novidades. E eu sempre falo isso, cara, por mais difícil que seja você se colocar, eu acho que é extremamente necessário no dia de hoje. Eu tenho facilidade, eu falo muito, eu acho que já foi percebido. Não, perceptível. fala não. Só que eu falo normalmente depois que eu já raciocinei muito e colhei informação de todos. Vou te dar um exemplo. Como que você melhorou? Quando eu fui fazer plano de carro de salas pela primeira vez,
Eu juntei a empresa inteira e chamei um por um e falei assim, cara, o que você faz? Aí ele falava, eu faço isso. Eu falei, pô, você quer? Qual que é a sua função? Via lá, caldeireiro 1. Aí chegava o outro e falava assim, caldeireiro 2, o que você faz? Isso. Aí chegava o 3, eu faço isso. Eu falava, pô, cara, por que o 3 tá ganhando mais que o 1 se ele faz menos do que o 1? Ah, porque eu tô mais tempo de casa, mas eu tô aqui. Então, beleza, cara, não tô te brigando com você, não. Aí você já aprende que precisa fazer uma reformulada. Como que eu aprendi isso? Perguntando pra produção. Sim. Tem que viver o dia a dia. E Esse é o papel do DP. Exato. É viver o dia a dia. Outro ponto. Aí chegava outra coisa que a gente descobriu. Ó, eu faço isso, eu faço... Quantas chapas você consegue fazer por dia? 10. Não consigo por quê? Porque, pô, Joãozinho, o Michael não entrega as peças no tal dia, o concreto chega tarde. Falei, opa, então quer dizer que o concreto pode chegar depois, e o acabamento vai depois. Então, através daquela conversa, um plano de caçagem, de uma folha de pagamento, você consegue ver até uma melhoria de processo. Sim. E uma melhoria de processo, ela faz parte do hall de inovações, que inovações não é só tecnologia, é processos, pessoas, tecnologia, etc. É uma coisa assim, né? Eu acho que é aquela ideia de ser generalista, cada vez se enxergar mais amplo. Ou isso, ou uma outra coisa que eu acho que também, e eu acho que nisso o cara do EP é muito forte, que é de trabalho em equipe, né? Sim. Trabalho em equipe é um mantra, todo mundo fala, mas acho que pouca gente entende o que é isso. E na medida que a gente tem um avanço muito grande do conhecimento, eu diria que está muito difícil uma pessoa ficar fazendo outros cursos de graduação para tentar absorver e ser o cara. Isso é impossível, né? Porque lidar com o contrato é complexo. Se você trabalha em RH, como a namorada desse Felizardo aqui, né? Você tem que mexer com gente, você tem que conversar, tem que entender, o cara tem que produzir, tem que inovar. É muito complexo. Então, às vezes as pessoas ficam angustiadas, a gente escuta muitos lá, não, eu vou fazer um outro curso eu sou psicólogo, mas eu vou fazer um curso de legislação, de direito. Eu falei, cara, relaxa, você nunca vai dar conta de tudo. Não. Então você tem que trabalhar em equipe, né? Reduzir o seu orgulho, baixar a bolinha, né? Querer ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, trabalhar em equipe, conversar. Por que vocês falaram de soft skills? O que está principalmente no soft skill? Conversa, diálogo, comunicação, respeitar o outro. Aí tem toda essa pegada aí de diversidade, ESG, né? De entender o outro. E aí, veja, à medida que as coisas vão avançando, isso está extrapolando, inclusive, o mundo da empresa. Você tem que perguntar para a comunidade o que ela acha. Né? Agora as empresas preocupadas com governança, ser mais transparente, de conversar com a comunidade. E aí tem os caras lá de fora, investidor com um fundo de 10 trilhões de dólares, que fala com a empresa, ó, amigão, você quer dinheiro para crescer? Só vou te emprestar se você me prometer que você vai ser transparente, preocupar com os stakeholders, que é quem está dentro e fora da empresa, e se você pensar em ambiente, pensar em sustentabilidade. Então, se essa empresa não consegue pensar e mudar internamente por vontade própria, ela vai mudar por pressão externa. Então, trabalha com a equipe. Por exemplo, só para concluir aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá o RH. A gente ainda vê, não sei qual é a formação da sua namorada, é psicóloga. Pronto. O que acontece? A gente ainda vê psicólogo divulgando vaga para o RH, escrevendo assim, só serve psicólogo com CRP ativo. O que significa isso? Um corporativismo bobo. Por quê? Com todo uso de tecnologia, com todo respeito à formação de todos os psicólogos que nos ouvem, mas a gente olha para uma grade de graduação no curso de psicologia, cara, lá não tem tecnologia, lá não tem estatística, tem um pouquinho. Se você for trabalhar com experimento, tem lá uma estatística básica, mas chega aqui o Felipe, com todo o conhecimento, esse monte de palavra de inglês, esse monte de sigla, explica isso para muitos clientes que vocês têm aqui, eu tenho a sensação que o cara fica boiando. Então, não adianta o psicólogo querer fazer um curso de engenharia, que eu diria para você assim, de novo, com todo carinho, não é do perfil dele ter raciocínio lógico. Ele tá lá para mexer com gente, então relaxa. Você não precisa saber cada um tudo, no seu quadrado. Você não precisa ser bom em tudo. Coloca na equipe do RH um engenheiro de dados. Ou pega da outra área interessada um cara da engenharia. E a área de DevOps, cada vez se torna mais mas a gente ainda tem um comportamento como, não, RH é corporativista. Está cavando o próprio túmulo, porque uma equipe só de psicólogo não dá conta de entender
processar e entregar resultado em todas as dimensões do ser humano. Isso é muito legal. Uma questão que aconteceu comigo pensando, que quando eu fiz a pós lá em gestão de pessoas, eu estava numa turma, a Cecília veio aqui e comentou. A turma tinha 90% de psicólogos e eu sou administrador. Eu era da área financeira, depois do CDP e tal. E a gente tinha algumas dinâmicas que eu via que sempre tendia pro lado emocional. Eu não tô falando que é errado, não. Faz parte do ser humano. Eu sou pai, então hoje eu tô cada vez mais emotivo. Mas Vou chorar que não, hein? Não, velho, a última vez que eu chorei foi numa dança de balé da Manuela. Foi tocando. Aí pode chorar. Aí Libera. tem um ponto hoje que as principais Big Techs e as principais empresas de tecnologia do mundo, elas utilizam, que é um modelo que a gente chama de squads. Squads nada mais é do que um time multidisciplinar trabalhando em conjunto. Então, dentro do meu time de RH, eu tenho um profissional de marketing para cuidar, por exemplo, de um endomarketing, do employer branding. Eu tenho um profissional de tecnologia para cuidar de automatizações de tarefas e sistemas do dia a dia. Eu tenho um profissional de vendas para pensar em benefícios, compra, aquisição, enfim. Então, assim, cada dia que passa, vem muito dessa cultura que o professor Sandro falou, de cada um no seu quadrado. Eu sou bom naquilo, então vamos trabalhar com pessoas que são complementares a mim, com sistemas que vão fazer algo que... Desculpa, mas tem coisa que a gente não quer fazer. Tem coisas que são burocráticas, que é chata. E se você tiver a oportunidade de terceirizar aquilo, você vai terceirizar. Porque tem coisas que é o Pareto, né? Que é 20% de esforço para 80% de resultado. E tem coisas ali que você fica 20% de 80% de esforço para 20% de resultado. Automatiza aquilo, gente. E áreas, elas acabam se complementando, por exemplo, assim, não é porque você é de uma área específica que você não pode entrar em outra área. Sim. Você pode complementar lá dentro, porque o seu objetivo vai ser o mesmo do squad que você está falando. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar em tecnologia, eu não preciso largar tudo que eu faço e fazer TI. Eu posso complementar com outras coisas, igual você. Ou o Simão, por exemplo, agora a gente quer ir pro marketing. Agora a Vitória até tremeu ali que a gente vai pro marketing. Vamos entrar todo mundo. A gente não precisa esquecer toda a nossa carreira e falar... Vamos fazer a introdução ao marketing. Então, a gente vai trazer a nossa vivência e aprender aquele mundo. Exatamente. Talvez você não vai ser um especialista naquele conteúdo, mas você vai conseguir agregar muito. Exemplo, tá? O Tangerino, ele é uma empresa, um software, uma solução para RH e DP. Na área de produto, a gente conversa muito com o stakeholder RH e DP. Hoje, vale muito a pena o Tangerino, e a gente tem feito isso cada dia mais, trazer pessoas que são da área de DP para dentro do time de produto. Porque ela traz o know-how de DP e de RH pra gente e a gente ensina ela o know-how de produto. E isso se complementa e no dia a dia a gente gera mais resultado porque a gente está trazendo pessoas que já viveram e sofreram aquilo que a gente tem solucionado no dia a dia, né? Então, assim, em todas as áreas. Então isso é muito legal e eu acho que vale a pena esse ponto, né, de observação da gente olhar para dentro da nossa empresa e entender o que eu sinto falta dentro do meu processo? O que no meu processo eu consigo automatizar? Quais as ferramentas que eu posso utilizar para facilitar o meu dia a dia? E a pergunta principal é como eu faço para ser mais estratégico? Eu acho que a gente colocando isso na cabeceira da cama, a gente vai solucionar um problema de cada dia. Eu acho que esse é o caminho profissional para o novo profissional de sucesso, né? O que eu preciso fazer para ser estratégico? Exatamente. Eu tento, né, João? Eu sei, se o pessoal certo essa loucura aqui que a gente levantou, que a gente meio que criou uma globalização nos setores. Que já é uma realidade, mas é uma globalização. A gente está pegando o melhor de cada um e trazendo uma verdade única. A gente acabou de montar um squad aqui. Um cara de tecnologia, uma pessoa de atendimento ao cliente, né? Customer Service, um PhD em DP, um mestrado, um mestre, né? Não, isso Mestre é muito? Cara esforçado em administração. Então, assim, acho que essa é a ideia. Essa conversa que a gente teve aqui, apesar de vários pontos a gente concordar, discordar, mas foi extremamente importante para abrir, né, a cabeça de cada um. Imagine isso dentro do seu dia a dia, trabalhando com você, para te fazer refletir em outros pontos, sabe? Então isso é extremamente importante. Eu acho que é um desafio legal e a gente vive isso em várias instâncias. Por exemplo, você falou de metaverso. Qual que é o grande desafio, né? Eu não sou especialista nisso. Nem eu, só gosto de conversar fiado mesmo. O que eu já aprendi no metaverso? As plataformas estão separadas ainda. Você compra uma bolsa da Gucci e ainda não tem um parque para você andar. Exatamente. Você tem que, então você tem esse problema. No RH acontece coisa parecida.
Você tem o cara do recrutamento e seleção que não interage bem com o cara de treinamento e desenvolvimento. O cara que vai fazer a seleção, desenhar o cargo, ainda não conversa direito com o demandante do cargo. Sim. Aqui, por exemplo, o produto que vocês entregam o Tangerino. Aí a sensação mesmo vai ter uma provocação para vocês, né? Por exemplo, eu tenho diferentes empresas e eu ainda vejo, mas eu posso estar vendo errado, dificuldade de articulação entre as várias empresas. Então, quer dizer, se eu quero recrutamento e seleção, tem um software que é melhor. Sim. Se eu quero processamento da folha, eu tenho um outro que é melhor. Algumas empresas estão tentando, vão fazer aqui uma tentativa de um cara que entrega folha, vou pegar um pedaço do sistema de seleção do outro. Ok, mas não está integrado ainda com a coleta de dados. Então, assim, as coisas é Descartes. Sim. Separou tudo para eu entender os pedacinhos. Sim. E agora falta assim, a grande obra, que é a integração de tudo no metaverso, nos sistemas, nos fornecedores de serviços, e dentro das empresas, de uma forma geral, inclusive dentro do próprio RH. Então, por isso que a gente fala dessa necessidade de trabalhar mais em equipe, né? E, assim, queria pedir compreensão para isso, porque, veja, eu falo disso há 20 anos, né? Que é o tempo que a gente tem os cursos. Ano que vem completamos 20 anos lá. E a gente conversa muito com o psicólogo e apoia muito o psicólogo. Mas eu estou aqui para apoiar mesmo, não tem problema com isso, não. Mas eu falo, gente, o RH não pode se fechar na sua própria área. Porque o que acontece? De uma forma muito sintética, o RH fala português. A empresa fala matemática. Como é que você chega para um diretor de estratégia, para um engenheiro, para um médico que é dono, vai ficar falando horas a fio? Cara, você tem que mostrar um gráfico, tem que mostrar uma tabela, você tem que entender de People Analytics para mostrar para ele correlação entre as coisas. Exatamente. E se você não trouxer isso assim, com toda tranquilidade, né, sujeito aqui a chuvas e trovoadas, o psicólogo não é para tudo isso. Ele é muito cuidadoso com o ser humano. Só para fechar, né, talvez o que seja a razão disso. Nas nossas escolas, o curso de psicologia ele ainda é muito focado na psicologia clínica, que é voltado para o cuidado com o ser humano. E numa abordagem de pegar uma pessoa doente para eu cuidar dela. Isso. E aí eu pego um cara que foi construído nessa abordagem com gente que acredita nisso e coloca esse cara para trabalhar na empresa. Enquanto ele está aplicando o teste, o recrutamento de seleção, ele dá nada de braçada. Mas quando começa a sair desse circuito, para falar, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, já tem limitação. Para trabalhar com business partner, não é sistêmico o suficiente. Então, a saída é grupo. Então, a gente ainda viu o pessoal assim, com um comportamento defensivo. Quando eu publico uma vaga fazendo só pode ser psicólogo, por ser repeativo, é uma defesa de território boba, que depois contra a profissão, que fragiliza a profissão. Sim. O RH é múltiplo, pessoa é complexo. Então você tem que montar uma equipe múltipla para dar conta de entender e construir alternativa para isso. Exatamente. Só uma coisa, eu sei. Só uma coisa. E não confundir dados, gráficos, confundir volume com necessidade. Muitas vezes eu recebo lá na minha mesa assim, um monte de número, um monte de gráfico, nós pagamos tantos isso, tantos isso, tantos isso, tantos isso, tantos isso. Mas o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que está dentro do mercado? Quer dizer que está fora? Quer dizer que é aplicável? Quer dizer que é bom, é ruim? Foi boa? Volumetria não é... Que é o que o Felipe falou. Agora está muito fácil produzir dados. Está faltando a gente dar conta de interpretar. De entender. Tomar decisão a partir disso. Eu estava tendo um bate-papo com outra pessoa da minha área esses dias para trás, e ela me mostrou um estudo que fala quanto que uma equipe, né, que é a equipe que eu fico à frente, que é a equipe de CS, tem que gastar mensalmente para ser rentável para a empresa. E esse era um dado que eu ainda não tinha me atentado. E aí eu fui correr atrás disso e tudo acabou que a gente está dentro da métrica. Mas você para ver, eu poderia ter ali um monte de informação da minha equipe, ela voando, ela super bem, tá lá no céu, tá entregando tudo que a empresa precisa, mas aí talvez esse seria um ponto de vista do DP, o DP me alertar. Moço, irmão, você está gastando 30% do nosso orçamento para você estar tendo esse resultado. Então não faz sentido nenhum. É bom, seu resultado é ok, mas o que você traz de retorno para mim não é o que é menor do que o que você gasta do nosso. Mas cruzando um pouco do que eu falei com o que o professor Sandro falou, a competência das pessoas de DP ela é diferente das competências de uma pessoa que analisa dados. Sim. Então é meio que cada um no seu quadrado. Então eu entender as minhas limitações e trabalhar em grupo. Isso. Eu conseguir avançar. Isso. Porque às vezes o cara tá no DP e tá insatisfeito, tá sofrendo com isso. É o cara do sinalzinho verde e amarelinho.
Agora, o cara do sinalzinho vermelho, ele vai entender, ó, eu sou limitado neste ponto. Vamos trazer alguém pro meu time para ajudar a gente a incorporar isso? Ou vamos trazer alguma solução que nos ajude a incorporar isso? Mas é aquela ideia que eu falei, da expansão do setor. Exatamente. Que é os squads e tudo mais que você mesmo levantou. Mas aí não seria, eu não imagino como um aumento do quantitativo. Mas do qualitativo. É a forma de combinar, que é a metodologia essa ideia, né? Exatamente. Que é os sprints e tal. E é isso que falta. Aí eu acho que tem um componente, 2 pontos que eu queria comentar. Você falou de resultado, mas eu acho que a gente precisa ressignificar esse tal de resultado. Porque hoje, o que é resultado para a gente? Resultado para a gente é financeiro, o mais alto possível e no prazo mais curto possível. Nós estamos trabalhando com gente. Aí eu tenho que perguntar o seguinte: a que custo eu estou conseguindo esse resultado? Exatamente. Eu tenho gente machucada, eu tenho gente pedindo desligamento voluntário, eu tenho gente psicologicamente mal. Quer dizer, a noção de resultado, e é isso que os investimentos internacionais estão cobrando, que está batendo na porta das empresas, é qual é o custo global dessa forma de obter esse resultado. Você está arrancando sangue das pessoas. E aí isso não ajuda na perenidade da empresa, que é o mais importante. Você ganha a batalha, mas você vai perder a guerra, porque sua empresa está sangrando. Exatamente. Tem uma forma também que entra no marketing, que seria bom no recursos humanos, que é o employer brand. Exatamente. Ninguém faz melhor propaganda da sua empresa que o seu funcionário. São embaixadores da marca. Então, se você trabalha num lugar... Se o cara tá sangrando, ele não vai fazer propaganda. E outra coisa, aí você chega, aí sua esposa acha que vamos trabalhar muito, aí você chega com um grupo de amigos e fala: pô, João, o que aconteceu? Não tá acontecendo comigo, não, amigo, gente, tá memoráveis. Mas fala assim: ô, João, o que eu... Não, eu tô exausto, tive que fazer isso, difícil e tal. Se tem uma vaga lá e tem um talento, alguém pode comentar: o senhor que fala da empresa tal, pô, fulano de tal trabalha lá e fala que é fumo. Então, além de você perder seus talentos, você tem dificuldade de trazer os caras. De atrair, né? O professor, 2 professores, né? Acho que é uma provocação que a gente pode fazer para levar para o futuro. Será que não está na hora da gente dar uma sacudida nas universidades e começar a formar profissionais de RH com outras soft skills e hard skills, além do RH de hoje, supondo um DP ágil, um RH ágil, que dentro do curso ele tenha pelo menos um gostinho do que é uma análise de dados, um gostinho do que é tecnologia, um gostinho do que é marketing. Ele possa se apaixonar, né? Exatamente, porque ele tendo a visão, porque às vezes ele nem sabe o que é. Isso. E aí ele não sabe como que ele resolve aquele problema. Ele sabe. Uma degustação. Exatamente. E volta no que a gente falou do squad, porque aqui a gente falou de employer brand, falou de análise de dados, falou de tudo isso, que é o negócio. Exatamente. De tudo que tem em torno, né? Não, eu tô comentando um exemplo daquele é tipo isso, né? É fazer um curso. A provocação tá aceita, e o João trabalha no curso, ele vê que a gente tenta isso. Eu acho que, né, sem nenhuma preocupação aqui com... Tô aberto à discussão, se alguém quiser brigar, pode brigar, mas me prove o contrário, né? Que é o curso mais diferente que se tem gestão de pessoas hoje. O João tem tudo que a gente comentou aqui de Employer Branding, Business Partner, People Analytics, Power BI, tudo isso tem uma disciplina para cada uma delas no curso. O meu curso é o que menos tem conteúdo de psicologia. Porque o que acontece? Professor, rapidinho, só fazendo uma propaganda, qual que é o nome do curso? Onde que é? Só provar a turma que especialização em gestão de pessoas, na PUC Minas. Né? Legal. Lá tem tudo. E tem... Em Business Partner, hoje são 4... Hoje a gente tem curso que, no meu entendimento, atende a 4 a 5 horas que eu acho que tem no RH. A gente tem um curso que atende o profissional do departamento pessoal, que é o MBA, e a educação pessoal no contexto digital. A gente tem um curso de entrada para quem quer começar e conhecer a área de gestão de pessoas, que é a especialização em gestão de pessoas. Eu tenho o curso de formação de Business Partner, que é o cara que quer continuar em RH num patamar mais estratégico, e tem um cara que nem vem do RH, nem quer continuar no RH, que é o curso de desenvolvimento de lideranças. Legal. Agora, tem um curso que eu não tenho, que eu não terei, que são os cursos da área da psicologia. Porque tem gente que faz isso muito melhor que eu. Sim. Eu sou administrador com a puxadinha para engenharia. Tem algumas coisas que eu não acredito, né? Então, por exemplo, eu não acredito num curso que fala 24 horas sobre liderança, 24 horas sobre motivação para um psicólogo que já viu isso na graduação. Do ponto de vista pessoal meu, isso não agrega valor, é chover uma olhada. Então, eu pego o cara. Então, como eu venho da administração, né? Eu trago o cara para como eu falo de gestão de pessoas do ponto de vista da administração. Então, é processo, é tecnologia, e eu deixo com tranquilidade as discussões da psicologia, do sofrimento, do trabalho, ao desjus e tal, para quem tem competência para isso. Eu não tenho. E você que está escutando a gente
quer fazer esse curso, quer garantir 15% de desconto, vai lá na PUC, filia a sua empresa na PUC, pega o desconto, faz o curso, e é um curso massa que vai agregar muito valor para a sua carreira, porque está difundido diversos assuntos que foge um pouco da alçada do RH. Às vezes você vai falar assim, nossa, para que eu vou aprender Power BI? Mas você vai precisar. Nossa, para que eu vou saber um pouco de endomar? Você vai precisar. Curso de Business Partner, para que eu vou entender de indicadores financeiros e econômicos? Cara, você vai precisar. Para que eu vou entender de Global Mobility? Quer dizer, se o cara não entendeu por que isso é importante, meu amigo, então você tem que ir para a tecnologia mesmo. Então você não tem nem que fazer o... Exatamente. Você é o vermelhinho lá do sinal que a gente estava falando. Agora, veja, o cara é pior por causa disso. Não tem lugar para não é. Agora, um último comentário. Você falou hard skill, soft skill. Isso é um comentário importante para a área de RH. Minha crença não é que a gente não desenvolva o soft skill, mas ele é mais difícil. Exatamente. Pega um cara que não é ético. Você vai desenvolver o cara não ético em 24 horas de curso? Não vai. O cara tem dificuldade em sentar na frente de um liderado e dar um feedback. Não vai. Então, comunicação. Então tem coisas, isso vale para o curso e vale para uma empresa. Às vezes você entrega para uma área de treinamento e desenvolvimento um trabalho que não é para desenvolvimento e treinamento, é para seleção. Tem coisas que você cercou na entrada e aí o cara já entrou do jeito que é a cultura, tal do fit cultural. Isso o cara tem que entrar lá no início. A soft skill é seleção. O que você vai dar no curso? O que você vai dar no treinamento? Hard skill. Você treina hard skill. Eu vou sentar 24 horas, eu vou aprender inglês, eu vou aprender Excel, Power BI. Isso é racional. Isso eu consigo explicar respeitando o limite da inteligência de cada um. Porque na minha posição, a gente não aprende o que quer, não. Né? Eu vivo isso. Eu pego lá um balanço para fazer indicadores financeiros e entrego para os meus alunos. Tem turma que trava, o cara não sabe se está de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Acho que o mais difícil é aprender a aprender. E eu acho que é uma coisa que a universidade te ensina, né? Que é te dar essa aptidão de querer aprender a aprender. Ela te ajuda se você quiser. Também não vale aquela coisa, mas a escola tem que motivar. Depende da pessoa. Coitada da escola para motivar alguém. Se você que é você, que se conhece, sabe, não consegue se motivar, você vai entregar isso para o professor, né, para que ele te motive. Isso não funciona. Você desculpa. Exatamente. Eu vou brigar com o professor. Né? Eu só fazer uma brincadeira. E boleto motiva. Mas eu queria fazer só um comentário do que você estava falando sobre motivação, etc. Eu sou um pouquinho cético também sobre a glamorização e o amor em tudo. Eu concordo com o senhor, mas eu acho que tem também autores, por exemplo, eu falo do Vroom, de remuneração estratégica. Ele traz a motivação, mas ele traz a motivação de uma forma processual. Como você adquire, como você mantém, como você perde, mas sem aquela questão que é o mundo arco-íris, a questão colorido, né? Que tanto que você falou, a faculdade não tem que te motivar. Não, cara, aqui a remuneração estratégica funciona assim e é o formato que você chega nela. É igual você vê empresa que vai falar assim, a função do chefe é motivar as pessoas. Cara, isso é desumano. Uma pessoa externa tem de plantar vontade no coração da outra, na boa. A sua namorada não consegue fazer mudar a sua vontade. Mas porque sábado à noite tem um jogo do time que você gosta e tem uma apresentação de um cantor que ela gosta. É no mesmo horário. Vocês têm que chegar num acordo. Formalmente, racionalmente, vocês vão discutir e vão tomar a melhor decisão para o casal. Agora o coraçãozinho não mudou. Não. Se a decisão tomada, se no meio o cara cancelou o jogo ou cancelou a apresentação artística, na boa, o coraçãozinho continua com vontade. Então, nem quando você ama a pessoa, você gere a vontade dela. E numa empresa, você pega um chefe que não precisa ter relação afetiva nenhuma, e você vai falar com o chefe que ele tem que motivar o cara. Isso não existe. É desumano pedir para uma pessoa motivar a outra. É a ideia do chefe, né, o líder, conseguir abstrair o melhor da pessoa na medida do possível. Eu acho que fazer. Você tem que construir. Isso é muito importante. Mas isso é uma coisa assim que a gente discutir nesse âmbito aqui, é bem aberto. A gente sabe que é impossível você conseguir motivar alguém, você tirar essa vontade de dentro. Mas muitas empresas cobram isso do profissional. É porque não sabe do que está falando, não entende o que é gente. E as empresas não têm muito essa visão. Você pega uma empresa gerida por engenheiro, o cara de finanças, veja, a função dele, a formação dele, a cabeça dele é outra, né? Engenheiro, o cara de informática, ele acredita no poder que ele tem de analisar um problema, desenhar um software, programar e resolver. Aí ele vai tentar aplicar isso com gente.
não rola. Não, é É um diferente. pouquinho mais complexo, né? Porque Então, tem- acreditar que você é capaz de motivar uma pessoa é, às vezes, assim, desencargo de consciência. Né? Eu falei que ele tinha motivado, ele não motivou. Mas você não parou para pensar no que você está pedindo pro outro. Eu acho que a motivação vem muito da pessoa querer. Eu acho que o que o líder e o chefe, né, líder, enfim, pode fazer é tentar entender o que a pessoa quer e você tá na capacidade dela. Isso. Mas não garante. Não. Por exemplo, por que o Simão tá desmotivado? O Simão tá aqui no Tangerino ganhando 25 mil reais por mês. Desculpa, Simão, eu joguei pra Na baixo. carteira, eu só queria comentar isso, tá? Joguei pra baixo. Aí ele Fala fala, dele bombando. Não, Eu bombando. quero ser chato. Feliz no Eu amor. não quero ser É, chato, mas não tem pela... nenhum problema. Nenhum problema. Tem que arrumar um problema. Não tem carro velho. Tem carro velho, dentinho bonitinho, não tem. Cara, O menino dele é lindo, o Aí. menino dele é maravilhoso. Isso aí é verdade. Não, eu ouvi o menino dele a primeira vez, tem uma filha, né? Ela faz 6 anos. Aí o Chicão chegou, eu olhei pra ele assim, olho claro, cabelo lisinho. Eu falei, Simão, você fez uma obra de arte, bicho, que esse menino vai ser. Esse menino vai ser perigoso, tá? Aí de repente passou um tempo, passou um outro, passou um tempo. Falei, Simão, e aí, como é que tá? Pô, João, 30 mil na carteira tá pouco, cara, porque esse menino agora vai me dar muito trabalho, tem que fazer muito planejamento. E o Chicão, sabe o que fez ontem quando ele chegou em casa? Votou no Top of Mind. Top of Mind. Como é que vota no Top of Mind? É só pegar o QR Code que tá em cima da minha cabeça aqui, o nome da cabeça do Felipe Gomes. Isso, tá em cima da minha? É. E entrar lá e votar na gente. exato. Isso. E se ganhar, eu vou contar a história. Você podia falar mais, cara. Não, Eu acho que tá um teaser. não posso. É muito, Foi um dia de é manhã. muito potente. Foi um dia de manhã. Pô, Um dia É, pós-almoço. a cada live até a votação você dá uma gente pincelada. chegou uma vez, era 40 e tinha uma poucos vez. likes. A gente teve aquele que você não tava, teve 70 ou 80 likes. Ah, então o problema é o Simão. Aí, não, se ele tivesse aqui, ia bater, mas é porque ela era influência. Aí o que acontece? Um dia ele tava assim, eu vi que ele tava no telefone resolvendo um negócio, eu falei, gente, e agora o Simão vai contar o Parque Municipal. Isso aqui, que isso, João? Você tá falando sério, velho? Não curte isso não. Eu falei, cara, ele vai curtir nosso programa, curte, mas até um número exato aí, sabe? Era assim, vai ter 99, tá ligado? E aí, professor Sandro, o que você achou de hoje? João, eu aprendi pra caramba. Queria agradecer aqui a oportunidade de ter conversado com o Felipe, que eu revi depois de tanto tempo. Vi ele por, sei lá, 10 anos atrás, que é a Vulco. Não, 10 não, tem. Quando você foi lá na Uni, cara, deve ter 5 anos. Pois é. 5, 4 anos. Vai denunciando a história, mas um prazerzaço aprender com, né? Aprender aqui a história do Kaká e o futebol e todo mundo, né? E rever o João, né? Parceiraça aí dessa e de outras iniciativas. Muito obrigado, João, né? Obrigado por proporcionar essa oportunidade aqui. Eu que agradeço, professor, foi bem legal. A gente já tá. O Sandro foi meu coordenador, né? A gente foi meu professor também. A gente tinha. Os dias da aula dele sempre era dia de jogo. Então a gente tinha que fazer as negociações. Tá vendo? A motivação. É o melhor exemplo de Eu motivação. vou disputar com isso. Mas formou, né? Formou, tá aí dando aula. E aí, pessoal, quero agradecer, Felipe. Foi bem legal, participou, entendeu? Top. A pegada. Eu queria até pedir desculpas também, que o Felipe já é tão de casa que eu achei que eu não precisava preparar ele. Chegou uma hora e falei assim, João, que horas que eu. Como é que. Ah, verdade. Tem disso, né? Eu sei como é que câmera que eu olho. Cara, desculpa, velho. Eu tinha que te dar esse beijo, mas tá vendo? Era mais tranquilo. Não, foi era top. mais leve e tal. Foi bom demais. Aprendi demais aí com 2 professores e o Simão, que eu aprendo todo dia. Nossa, pô. Gostaria de agradecer novamente aí o convite. E quem não votou no Top of Mind está perdendo aí, né? Porque eu tô ansioso com Mas essa dá tempo história. ainda. Dá tempo Dá ainda. tempo Até que dia que pode votar? Até que dia que pode votar, Simão? Aí, eu não sei. Até que dia que pode votar, Vitória? Até o final do mês. No mês de março, tá? 2022. Aqui, ó, você podia fazer o seguinte: a cada tantos votos, você conta um pedacinho. Será que eles Ah, abrem isso? não, acho que não. Mas a gente pode. Não, mas se ganhar, eu vou contar a história, pode pôr no Instagram. Você sabe que tá agora? A gente Bom. vai ganhar, porque a gente é uma agilidade. Não é se ganhar. Quando a gente ganhar. Tô falando. Quando ganhar, eu coloco. Então, beleza, pessoal, com essa promessa, em ano eleitoral, que é um ano de promessa, mas a gente que vai E cumprir. tem que cumprir, né? Exato, senão a gente vai pegar um pedaço dos 30 mil na carteira. Fechado? Beleza. Promessa feita em público. É, isso aí é complicadíssimo. Pessoal, depois de botar no Top of Mind, queria agradecer todo mundo, foi bem legal, um programa bacana. Ele voltou na quinta-feira, a gente vai
ele normalmente é terça, esse mês foi quinta, então a gente na segunda-feira já vai estar no YouTube 100%. O nosso bate-papo também está no nosso canal do Spotify, então se você estiver malhando, se estiver dirigindo, se estiver voltando para casa, já que você mora a 2 cidades daqui, né, Luiz? Você pode escutar no nosso podcast que dá tempo. Os posts a gente vai entregando para nossa audiência e, além disso, eu tenho que te pedir só um favor. Votou no Top of Mind? Beleza. Agora você não pode esquecer de se inscrever aqui nesse canal, curtir o nosso vídeo, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, inclusive o passo a passo. Cara, Principal. E só um comentário. Que finalização de youtuber foi essa? Eu adorei. É muito Cara. milênio. Cara, ele é muito geração 2000, cara. Você é o cara que tinha que falar de eu metaverso. sou o Jonathan da nova geração. Gente, Isso são 2 anos de programa. É muita experiência. Né? É muito. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês no próximo programa. Até mais, gente. Valeu.